Gente, boa noite. Eu pedi licença à Alana para estar aqui no meio das autoridades, né? Porque tem um assunto que talvez eu seja mais autoridade do que muita gente que está aqui. Não mais do que todas, porque tem uma mesa que está na minha frente que tem autoridade igual para falar. E aí eu queria falar de um assunto que todo mundo veio aqui falar e aí todo mundo veio saudar. O Rony como um cara, né, que é político e que é amigo de todo mundo que está aqui. E eu não vim falar dele como esse cara que é político. E eu também não vim falar dele como esse cara que é amigo. Eu vim falar dele como um cara que entrou na minha vida há uns 15 anos, 16? 17 anos atrás. E que entrou na minha vida de uma maneira decisiva. Assim como eu acho que entrou na vida de todos vocês. Ainda que tenha sido no local de trabalho, numa reunião, no movimento, seja onde for, ainda que tenha sido de maneira passageira, não como na minha, né, que chegou para ficar, ele deve ter entrado na vida de vocês de maneira decisiva. E aí eu vou pedir licença, eu sei que está todo mundo morrendo de fome, para contar duas histórias bem rapidinhas, mas é bem rápido mesmo. E a primeira, talvez pareça que seja uma história meio de tristeza, mas não é. É uma história de amor. E ela aconteceu há mais ou menos uns 4 anos atrás, quando o meu avô, que não é o pai do Rony, é o pai do Macário, que é meu pai, entendam aí, e que ele faleceu, e a gente saiu daqui, ele morava no interior, a gente saiu para ir para a missa de 7º dia. Então a gente pegou o carro lá de casa, e foi eu, a minha mãe, o Rony e o meu pai, que é o Macário, para ir para a missa de 7º dia em Tamboril, tá? E a uns 400 quilômetros de Fortaleza. E aí a gente saiu daqui de madrugadinha para pegar a missa mais ou menos ao meio-dia, né? Então a gente foi no carro e eu acho que alguns de vocês aqui devem conhecer o estilo desse camarada aqui dirigir, né? E como a gente tinha horário marcado na missa, a gente foi naquele estilo, né? E lá pelas tantas a gente teve um problema com o carro, porque tinha um desvio e a gente acabou furando o pneu. Isso estava num local que a gente olhava para um lado e tinha mato, e olhava para o outro e tinha mato. Acho que mais ou menos entre Madalena e Canidé, eu sei lá, só tinha mato. E aí a gente ficou um pouco nervoso, porque deu aquele problema, não foi nada grave, mas já estava com todo o nervoso da situação. E agora o que a gente faz? Não deu 10 minutos que a gente estava lá com o carro parado, e a gente tentando ligar para o reboque, tentando ligar para as coisas. O Rony no telefone, alguém sai, gente, do meio do nada. De uma casa, no meio do nada, mesmo. Alguém sai e diz assim, essa voz é do Ronivaldo. Ninguém acreditou. Eu juro. Essa voz é do Ronivaldo. Gente, eu não acreditava. Não acreditava eu, não acreditava minha mãe. Eu disse, eu não acredito num lugar desse. Entrem na minha casa, né? A gente entrou, almoçou, o reboque veio, resolveu tudo. Fomos para a missa do meu avô. O cara tinha estudado com o Rony no liceu, reconheceu a voz. É por isso que eu disse que esse cara entra na vida da gente de maneira definitiva, não é? Onde é que a gente estaria, seu Lázaro? Nessas estradas aí da vida que iam reconhecer a voz, não é? E aí a gente foi, passou por aquele momento que é de despedida e que é de dor, mas para mim ficou marcado não como um momento de dor. Ficou marcado por um momento de extremo amor, porque eu percebi que quando a gente realmente está no mundo para amar as pessoas, a gente só recebe amor, na verdade. E aí a outra história que eu queria contar para vocês, que é mais atual, ela aconteceu semana passada. E aí eu estava saindo do trabalho, eu sou jornalista de profissão, isso eu posso falar por autoridade de vocês também, né? Porque não tem nenhum jornalista aqui na plateia. E antes de sair do trabalho, ali 5 da tarde, cansada, eu passei rapidamente o meu olho pelo Diário do Nordeste. E aí eu vi a foto do Rony estampada, candidatura indeferida. E aí eu estava indo para casa e me deu uma tristeza profunda, mas não foi uma tristeza em nenhum momento, nenhum vacilo de desconfiança ou de que algo de errado tinha acontecido. Foi uma tristeza profunda pela injustiça. Pela primeira vez na vida eu senti como esse mundo
consegue ser injusto, né? E aí eu fui pra casa e no caminho eu peguei o celular e disse, vou ligar pro Rony, né? Vou falar que vi isso, não sei nem se ele viu, porque ainda era o jornal que ia sair no outro dia, que tinha saído na madrugada, né? Tinha saído no site. E aí eu disse, ele talvez não tenha nem visto. E aí eu liguei, ele não me atendeu, como é de praxe, né? Ele não me atendeu, aí tá certo. Eu cheguei em casa e aí fiquei mal, vi alguns colegas de faculdade compartilhando, né? Compartilhando a notícia, vale dizer colegas da classe média, né? Que talvez nunca pegaram um ônibus, usaram um posto de saúde, talvez nunca foram nem até Canindé. Mas colegas que compartilharam e aquilo me tocou profundamente, sabe? Porque faz 15 anos que eu convivo com esse cara e ele acorda todos os dias às 6 da manhã. Ou antes. E na minha adolescência enchia o saco. Porque eu disse, pelo amor de Deus, esse cara acorda cedo. A minha casa só vive cheia de gente, ele só chega atrasado nos aniversários, a gente nunca vai à praia. Minha mãe podia ter arrumado outro. Podia ter arrumado outro marido, mas não deu, né? E aí eu cheguei em casa e aí eu, não, o que eu vou fazer, né? E aí fiquei meio com aquela tristeza, disse, não, vamos esperar o Rony, que ele vai chegar cansado e com certeza ele vai ficar abalado. E a gente ficou lá em casa, cadê o Vitor? O Vitor e a mamãe, aí vamos ficar aqui, ficou todo mundo um pouco naquela expectativa, né? De vamos esperar o Rony, talvez ele tenha sentido essa história e tal. E aí, espera, a gente jantou, né? Porque ele não chegou. E aí, lá pelas 10h30 ele chega, morto de cansado e tal, entrando na casa, aí todo mundo com aquela assim, sentado no sofá, né? Poxa, o cara deve estar, pelo menos, no mínimo, baqueado. Ele entrou, ligou a TV, disse assim, aí tem que jantar, vamos jantar, não sei o quê. Eu disse, como assim, cara? Eu pensei que tu ia chegar, né? Ele tava onde? Eu te liguei, que não me atendeu, eu tava numa reunião. Eu estava numa reunião, eu não vou me lembrar o nome, ou era no Bom Jardim, ou era nas Pedras, ou era no Pirambu, uma dessas zilhões de reuniões que ele vai todos os dias. E aí, nesse dia, eu fui dormir, a gente conversou, né? E eu vi que esse cara não se importou nem, assim, não se abalou um segundo. Eu estava 1000 anos-luz mais abalada que ele, né? E aí, fui dormir. Poxa, como é que pode, né? Fiquei triste pela injustiça e ele não se abalou. O que acontece? E aí, no outro dia, eu parei para pensar. Se isso fosse fato, e aí eu uso da minha autoridade, se o Diário do Nordeste tivesse publicado algo que fosse verdade e que fosse fato, nada ia mudar. Na terça de manhã, às 6 da manhã, esse cara aqui ia acordar, ia fazer a caminhada, e às 7 ele ia estar numa comunidade que eu não sei o nome, fazendo reunião, organizando o povo, com 5, 6 pessoas. A gente chega nas reuniões, são 3, 4, 5 pessoas, a cadeira na calçada, não é essa pompa aqui. E aí eu me toquei porque que ele não se abalou. Porque não ia mudar nada. Porque esse mandato é um instrumento, é um local, é uma passagem, não é? Porque a prefeitura é um local, é uma passagem, porque a vida da gente é esse ensinamento que esse cara me dá todos os dias. Ela é uma passagem. Ela vai passar. E aí o que é que fica da gente nesse mundo? Né? O que é que fica da gente nesse mundo? Desse cara aqui vai ficar muita coisa. Dele em mim vai ficar muita coisa. Não é verdade? Tenho certeza que dele em vocês vai ficar muita coisa. E é isso que vale a pena. Feliz Dia dos Pais!